Por Linhas Tortas, hoje com António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Olá. Hoje regressado das Áfricas e bem a propósito falamos de Portugal, da lusofonia e da saúde. O que é que nós temos para entregar e se estamos a entregar o que devíamos a estes países? A sua pergunta não é fácil, como sempre. No entanto, quero lhe dizer que a sensação com a qual eu fiquei, depois desta experiência, que foi uma experiência relacionada com um congresso no qual participei, em Cabo Verde, foi de que certamente não haverá ninguém que possa dar mais àquela gente do que nós. Em primeiro lugar, porque usamos a mesma língua e por isso o entendimento é mais fácil. Depois, porque, de alguma maneira, em termos até de caráter, se calhar somos mais parecidos, porque no fundo o cabo-verdiano também não deixa de ser um produto nosso. Como eu dizia várias vezes, sabe que o cabo-verdiano para mim parece-me assim uma espécie de brasileiro da África, pela sua alegria, pelo seu comportamento, por ser muito mexido, porque realmente me faz lembrar muito brasileiro, com todas aquelas características boas que os brasileiros têm. E depois, porque a medicina portuguesa pode dar muito à medicina cabo-verdiana, pela qualidade que tem, e por outro lado também, porque eu acho que os médicos portugueses, quando são designados para trabalhar no estrangeiro, se empenham muito de forma realmente a dignificar o seu próprio trabalho. É preciso ter em conta. Mas porquê? Porquê é que diz isso? Em relação às outras nacionalidades, como é que a relação do médico português com o seu trabalho é diferente do médico de outros países? É diferente porque sabe que um dos problemas que existe na medicina é a humanização da medicina. E isso aí é logo essencial. Quero dizer que nós próprios sabemos, muitas vezes, quando estamos doentes, que aquilo que queremos é ter ao nosso lado gente que tenha mais facilidade em falar connosco. Conforto. Que nos dê mais conforto. Sabe que nestes países da África, de língua oficial portuguesa, sempre houve muita tendência para eles se ligarem, até por razões políticas que todos conhecemos, a países como, por exemplo, Cuba e a União Soviética. Por exemplo, em relação aos médicos cabo-verdianos, é muito curioso analisar que de todos os médicos cabo-verdianos que existiam até há relativamente pouco tempo, a estatística mostrava-nos que a maior parte deles, 130, suponhamos, tinham sido formados em Cuba, à volta de 60 tinham sido formados em Portugal, e por isso há sempre a possibilidade de encontrarmos colegas em Cabo Verde que fizeram, por exemplo, faculdade em Portugal. Mas é uma grande diferença para Cuba. É um pouquinho mais de metade. Depois, em terceiro lugar, vinha a União Soviética, que tinha à volta de 32, 33, nessa estatística que eu tive acesso da própria Ordem dos Médicos de Cabo Verde. E depois, a seguir, vêm os brasileiros. E nesse aspecto, pelos contactos que eu tive, o curioso é que, por exemplo, a maior parte dos médicos, dos colegas com quem estive agora, eram formados em Portugal e no Brasil. Nota-se muita diferença, ou seja, diferença mais na perspectiva dos cabo-verdianos em relação ao médico, à formação dos médicos e à nacionalidade dos médicos, porque muitas vezes nessas deslocações os médicos acabam por fazer consultas mais solidárias e partilhar conhecimento, que é para isso que se espera que sirvam este tipo de congressos. Nota-se de facto que há ali uma preferência por Portugal. Portugal tinha um lugar a ocupar maior. Sem dúvida. Eu posso enganar-me se disser que nós temos a preferência das populações quando se trata, por exemplo, de fazer consultas solidárias. A ideia da consulta solidária é uma coisa muito engraçada, porque, no fundo, o que acontece é que são os médicos de outras nacionalidades que vão fazer as consultas nos centros de saúde, substituindo os médicos locais, pelo menos durante uns dias, durante umas horas, e tentando dar àquela população o melhor que puder dar. Só que, por exemplo, o que aconteceu agora com os médicos que foram fazer consulta solidária é que eles
começaram a consulta bem cedo e tiveram muita dificuldade em acabar a consulta. Sair lá. A quantidade de gente que acedia ao centro de saúde para ir à consulta dos médicos portugueses foi uma coisa extraordinária. E isso, por outro lado, mostra que nós, por exemplo, neste tipo de manifestações que podemos ter nestes países, devemos sempre aproveitar uma parte do nosso tempo para ter essa atenção com esses países. E essa atenção só nos fica bem, só nos cabe bem e só nos sabe bem, porque é dar àquela gente qualquer coisa que também a eles lhes dá qualquer coisa de positivo. Os médicos cabo-verdianos são indivíduos que, por aquilo que eu conheço e, por exemplo, já não é a primeira vez que eu estou em Cabo Verde e por aquilo que realmente na prática eu sei, têm um nível muito bom, mas, no entanto, eles são muito poucos. Até há pouco tempo, hoje em dia, o número de médicos que exercem medicina em Cabo Verde são menos de 300. E a circulação de conhecimento, como é que se faz entre os médicos? Como é que a comunidade médica se alimenta? Cá é mais fácil num país da Europa, num país até como Cuba, que é procurado por também muitos médicos e muitos doentes por causa do preço dos tratamentos. A informação e o conhecimento acaba por circular. Há um trabalho também a fazer nessa partilha de conhecimento na área da medicina entre... Aquilo que eu acho que estes países, sobretudo estes países africanos de expressão oficial portuguesa, devem aproveitar é muitas das potencialidades que nós, até pelo facto de sermos um país europeu e por isso um país que tem com a modernidade um contacto permanente e que fala a mesma língua, um pouco também acontece no Brasil, mas noutras circunstâncias, a possibilidade, por exemplo, de os ajudar a criar a saúde propriamente dita nesses países. Porque, repare, por exemplo, Cabo Verde tem 10 ilhas. É extremamente complexo organizar um Serviço Nacional de Saúde, até porque é preciso multiplicar muitas vezes os meios, e isso para o erário público vai ser pesado. Muitas vezes temos um problema sob o ponto de vista, em particular, das doenças infectocontagiosas, que é o facto de migrarem muito entre ilhas, e então muitas vezes ser extremamente difícil controlar determinados indivíduos. Por exemplo, nós detectámos agora, durante esta consulta solidária que houve, que havia uma criança que ainda não tinha o BCG, por isso a vacina que se faz imediatamente após o nascimento contra a tuberculose. E foi muito bem explicado pela delegada de saúde do SAL o porquê disso acontecer. Porque ainda hoje continua a haver muitos partos em casa e por isso fora do controlo daquilo que são as entidades de saúde, o que pode ser muitas vezes fatal. É preciso ver que, por exemplo, sob o ponto de vista da mortalidade infantil, Cabo Verde evoluiu extraordinariamente, porque quando em 1975 estávamos a falar em números da ordem de quase 90%, de quase 70% de mortalidade infantil, que entretanto baixou drasticamente, e em 2005 já estávamos em números à volta dos 20%, o que é extraordinário em termos do trabalho efetuado no campo. E nós, por exemplo, neste caso, aquilo que foi explicado e que é fácil depois de compreender, é que basta que uma senhora tenha um parto numa ilha, não tenha registrado o seu filho, mas que entretanto vá para outra ilha, de repente o que pode acontecer é que o tempo vai passando, ela continua a não registrar o seu filho, isto é, continua a não levar o seu filho à vacinação e depois nós deparamos com situações de crianças que não estão vacinadas. No entanto, quero lhe dizer que o nível de vacinação em Cabo Verde ultrapassa os 90% hoje em dia. Para os médicos que vão para lá, para os portugueses que vão para lá, é também um voltar às bases, naquilo que podem oferecer como prestação de cuidados de saúde, ou não? Quer dizer, depende do caráter de cada um, porque, por exemplo, para mim seria uma grande aventura, porque eu... Nem a cadeira estava a funcionar, apesar de ser... Mas mesmo sem cadeira eu podia ir fazer medicina geral e familiar.
E essa é que é a grande vantagem que nós temos, é que mesmo que sejamos de especialidades, nós podemos ir fazer uma consulta de medicina familiar, geral e familiar, nesses casos. E para mim era capaz de não ser tão complexo, porque há uma situação que se passou na minha vida, é que eu sou do início do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Quer dizer, quando eu me formei em Medicina, fui para a província trabalhar. Trabalhei no Distrito de Beja. Foi lá que dei os meus primeiros passos e foi aí que nós começámos a construir o Serviço Nacional de Saúde. Isto passa-se em 1978 e é muito curioso dizer isto, porque é importante para reavivar as memórias. O Serviço Nacional de Saúde estava em embrião e nós tínhamos, e foi uma das razões para ir para Beja, como possível hospital piloto do Serviço Nacional de Saúde, o Hospital de Beja, porque era considerado uma joia, porque era um hospital era um hospital novo, muito bem apetrechado, sob o ponto de vista material e humano, e era aliciante começar uma carreira aí. Por outro lado, aquilo que nós desconhecíamos era o que havia à volta, as casas do povo, os centros de saúde, a maior parte das vezes, casas do povo, ainda nem havia praticamente centros de saúde. E fomos nós que começámos a dar os primeiros passos do Serviço Nacional de Saúde, nas aldeias, a ir ver os doentes muitas vezes a casa, em parcas condições. E é isso que se sente quando se chega a um sítio como Cabo Verde? Não, em Cabo Verde já está diferente. Porquê? Porque a evolução da sociedade cabo-verdiana tem sido extremamente positiva e bem direcionada. Cabo Verde é um país que nos apresenta hoje em dia dados extraordinários. Dou-lhe um exemplo. Quando nós falamos de SIDA, e sabemos que a África, o flagelo que existe, Cabo Verde, em termos de países lusófonos, é aquele que está em primeiro lugar com mais baixa taxa, tem só 0,2%. O segundo é o Brasil, com 0,4%. Que também não deixa de ser surpreendente. O que é surpreendente também, porque nós associamos aquilo àquele bem-estar e àquela boa disposição que eles têm, pensamos que depois aquilo pode dar algum tipo de promiscuidade, o que é mentira. Portugal está em terceiro lugar e, claro, no final vem Moçambique com 11%, Portugal está com 0,5% e no final vem Moçambique com 11,1% em 2012, o que é uma barbaridade em termos daquilo que é o flagelo da SIDA nestes países. Mas, como vê, mais um dado para mostrar que se tem trabalhado muito bem em Cabo Verde, também sob o ponto de vista da saúde. E que nem tudo se faz só com dinheiro. Exatamente. Isso nota-se. Isso nota-se tudo e nota-se muito na atitude. António, muito obrigada. António Matos da Fonseca no Por Linhas Tortas, para a semana a mais. Até lá.